A depressão tem sido uma doença silenciosa que tem arruinado a vida de muita gente nos nossos dias. E essa enfermidade está relatada na Bíblia também, na vida de um homem, profeta Elias, que devido a uma ameaça de morte, ele precisou fugir para o deserto para salvar a sua vida, mas quando ele chegou no deserto, ele pediu a morte para Deus, porque ele não se achava melhor do que os pais dele. E então Elias, cansado da viagem e certamente com fome, com sede, porque ele estava no deserto, e então ele dormiu debaixo de uma árvore e pela madrugada, durante a noite, durante o sono dele, um anjo veio, o tocou e o acordou para que ele comesse e bebesse. E então ele olhou, viu um pão na brasa e uma botija de água, então ele comeu, bebeu, voltou a dormir novamente. E pela segunda vez o anjo tornou a tocar nele novamente e disse: olha, come e bebe, porque a tua jornada é longa. Muitas vezes nós estamos sobrecarregados de tanto trabalho, de tantos afazeres, que nos distraímos com o cuidado com o nosso corpo, com a nossa vida, com a nossa saúde. O profeta Elias dormiu descansando, e o anjo o acordou para que ele comesse e bebesse, certamente estava com fome e com sede. Trabalhar demais também faz o corpo adoecer e você precisa descansar. Por isso é dado um mês de férias, por isso os finais de semana são de férias. Por isso você precisa estar em família, curtindo, descansando, se alimentando bem. Por isso você precisa se alimentar bem, você precisa tomar água. O profeta Elias era um homem que vivia diante da face de Deus. Ele pedia para descer fogo do céu e fogo descia, e fogo exterminava com um grupo de pessoas, e fogo descia do céu e consumia o holocausto. Ele mesmo teve que segurar na espada para matar os profetas de Baal e Azerá. Ele ficou sobrecarregado e recebeu uma ameaça de morte da rainha Jezabel, e ele precisou fugir para salvar a sua alma, a sua vida. Mas quando chegou no deserto, ele mesmo pediu a morte para Deus. Mas o poder da vida e da morte está na mão do próprio Deus. E para muitos de nós, como foi para Elias, a jornada ainda não acabou. Ainda temos muitas tarefas para fazer aqui nessa terra. E nós precisamos cuidar de nós, na nossa jornada. E depois dessa noite, se você for buscar na Bíblia, o profeta Elias andou mais 40 dias. O profeta Elias nem mesmo provou a morte. Ele foi levado numa carruagem de fogo por um redemoinho de vento, levado até o céu, para Deus. Deus o tomou. Então, é muito importante que você, quando não puder resolver um problema, principalmente psicológico, você peça ajuda. Peça ajuda a quem está ao seu lado, peça ajuda para o seu cônjuge, peça ajuda para o seu pai, para a sua mãe, peça ajuda para o seu líder religioso, mas peça ajuda, não fique calado, não tente carregar só você dentro de si. Não vai adiantar você querer administrar com o tempo achando que vai passar, porque esse problema pode se agravar ainda mais. Então, enquanto no começo, peça ajuda. Olha essa história do profeta Elias. Ele pediu a morte, mas o anjo o ajudou com alimentação, com água, e ele descansou e continua a sua jornada. E essa história está relatada no capítulo 19 do livro de 1 Reis na Bíblia. Leia a Bíblia e aprenda com essa história do Elias a solucionar problemas que você não consegue sozinho. Para as muitas categorias de funcionários públicos, estaduais, federais e municipais, tem os centros de saúde. Busque ajuda, não se cale. Tem gente querendo lhe ajudar. Pense nessa mensagem, espalhe essa notícia, que Deus te abençoe.